Os irmãos, esta manhãzinha está uma manhã fria, gostosa, não é? É bem melhor do que quando a gente está todo mundo aí se banando de calor, né? É só um pouquinho mais difícil para sair da cama, depois vai tudo bem. Falei para os irmãos que lá em Minas esse é o nosso frio, né? Aqui está só começando, esse é o nosso frio lá. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, do Salmo 77, e esse salmo é um salmo de Asaf. E Asaf era o homem do templo. Quem estuda a história de Asaf vai ver que ele era aquele homem que tinha a responsabilidade da casa do Senhor, dos serviços da casa do Senhor. No Antigo Testamento, quando a gente estuda ali a casa do Senhor, tinha o sacerdote para ler a lei, tinha o levita para cantar os salmos, as obras maravilhosas do Senhor, e o povo normalmente ouvia com muita atenção. Vindo Cristo, Ele agora nos coloca todos na condição de sacerdotes, de levitas, não é? E hoje nós não assistimos ao culto, nós participamos, nós adoramos, nós prestamos o culto a Deus. E esse salmo fala das obras e a misericórdia de Deus. Eu vou fazer a leitura deste salmo e eu quero que você acompanhe de forma muito atenta aí na sua Bíblia. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à memória os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Esse salmo, ele está num contexto dos salmos de Asaf,
e é um salmo de extrema meditação. Esse salmo é um salmo muito precioso para você, para mim, meditar em muitos momentos e quadros da nossa vida, da nossa história. Porque uma das coisas que nos chama a atenção em Asaf é o fato de que ele era aquele homem responsável por estar no templo e dizer assim para o povo de Deus: o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, o Senhor habita na nossa tenda, na nossa casa, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor, nós estamos agora na presença dEle. E é interessante porque por vezes Asaf se expressa desta maneira nos seus salmos. Asaf compôs vários salmos da Bíblia, você pode olhar aí, não me lembro agora o número total deles, mas são vários. Eu acho que só Davi compôs mais salmo do que ele. Mas aqui ele está falando não como aquele homem responsável de estar no templo e dizer: o Senhor está conosco. Aqui ele está falando assim: parece que o Senhor não está conosco. É estranho ouvir da boca de Asaf isto, e ele está dizendo assim: olha, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda na minha angústia. Ele está falando aqui de angústia, de sofrimento, de reclusão. Ele está falando aqui de quadros tão difíceis que chega à noite, não dorme, a alma, diz aqui o texto, recusa consolar-se. É como alguém que diz assim: eu não quero consolo, eu quero é chorar, não é? Às vezes você já passou por isso também na sua vida. Eu não quero consolo hoje, eu quero é chorar. Não me venham consolar, porque eu não quero consolo, eu quero chorar, eu preciso de chorar. E eu tenho observado, irmãos, que a vida cristã, para muitos, tem sido assim muito litúrgica, tem sido muito presa meramente a uma liturgia do culto, da escola dominical, dos nossos estudos, das nossas reuniões, mas o dia a dia da vida com Deus é uma liturgia diferente. A palavra liturgia, na língua grega, leiturgos, é uma forma de serviço que nós prestamos a Deus, que transcende o templo, que vai muito além das nossas reuniões dominicais, semanais. É uma vida constante de serviço a Deus, lá no seu trabalho, na sua família. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós não podemos criar esta ideia do sagrado aqui na igreja e do profano lá em casa, porque nós somos pecadores. O que eu vejo aqui em Asaf é como que a sua natureza pecaminosa pesava sobre o seu ombro. Eu não sei se você sente isso, eu sinto muito isso, como que a nossa natureza pecaminosa, ela torna um fardo tão pesado para as nossas pernas, e nós somos pecadores, e a palavra de Deus nos diz que temos pecado contra Deus. Há uma diferença, irmãos, entre pecadores no sentido, todos nós somos pecadores. Você pode não estar cometendo nenhum pecado, porque João diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Então, existem aqueles pecados que são notórios, são carentes até da disciplina da igreja, são aqueles pecados que se escandalizam, são notórios. Você pode não estar cometendo nenhum pecado desse, e isso não tira de você a condição de pecador. Nós somos pecadores, mesmo que não estejamos cometendo nenhum pecado escandaloso na nossa cidade, isso não tira a nossa condição
de pecadores, não estamos na prática do pecado, mas somos pecadores. Por isso que a Bíblia recomenda: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, porque é muito dura a realidade da nossa natureza humana. E pecado é pecado, não é desvio psicológico, não é uma escorregadinha na calçada, não é? Tem um monte de termos aí para amenizar a coisa. Não, a nossa natureza pesa sobre os nossos ombros, ainda que não estejamos na prática do pecado. Eu, por exemplo, não acredito que Asaf estava reclamando aqui, confessando algum pecado que ele havia cometido, escandalizado o povo de Deus, feito o inimigo ridicularizar a lei de Deus. Não há nenhum registro disso aqui no Salmo. O que Asaf está clamando é assim: Senhor, a queda, a natureza humana, ela é tão difícil de conviver com ela, as angústias da alma, os choros dos olhos, enfim. E ele chega a dizer no seu íntimo: será que Deus esqueceu da sua misericórdia? Será que, olha aí os versículos 7 em diante: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para as gerações? Esqueceu Deus da sua benignidade? Será que Deus esqueceu de ser benigno, de ser bom? Será que na sua ira, ele ficou tão irado, que ele esqueceu da sua misericórdia? Não são as interrogações que por vezes passa também na nossa alma, como servos e servas de Deus? E uma das coisas que a gente estuda sobre os atributos de Deus é que eles são intensos. Por exemplo, a ira de Deus, se você não sabe, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. Eu gosto de falar atributo porque atributo é mais interessante quando se refere à pessoa de Deus, porque qualidade, às vezes faz assim. Por exemplo, a Cláudia é uma menina que tem muitas qualidades, mas tem muitos defeitos também, não é? E eu estou citando a Cláudia porque eu acho que é a mais pecadora que está aqui entre nós nessa manhã. Depois dela é só você e eu, né? Aliás, mais do que ela é só você e eu, né? Então, na verdade é o seguinte: quando a gente fala qualidade, parece que dá a ideia de que tem também defeito, né? E atributos é um termo muito usado para descrever as virtudes da soberania de Deus e da pessoa de Deus. E um dos atributos de Deus, por exemplo, é a ira de Deus. Nós falamos muito pouco na ira de Deus, mas Deus, Ele é um Deus constantemente irado. Você já parou para pensar em Deus irado? A ira de Deus só não é igual à nossa, descontrolada, graças a Deus, ela não é igual à nossa. Eu fiquei tão irado que eu falei o que não devia. Isso não acontece com Deus, acontece com você e comigo, com Deus não, porque os seus atributos, eles são todos intensos. Se a sua ira é intensa, a sua misericórdia também é intensa, e é onde tem sempre este equilíbrio constante da pessoa de Deus. Mas o salmista que pensa: será que na ira ele ficou mais irado do que misericordioso? Isso acontece com a gente, não com Deus. Esse salmo de Asaf é muito bom para as nossas meditações, para nós entendermos o problema da maldade que habita em nós. Se nós não tivermos cuidado com isto, irmãos, nós começamos a pensar que não tem jeito para nós. Nós começamos a pensar que nós estamos trabalhando com pecadores como nós, mas tem que ser todo mundo perfeito. Para ser um crente, tem que ser uma pessoa perfeita, 100%. Que bom se pudéssemos ser assim, mas nós somos pecadores perdoados,
pecadores arrependidos, mas somos pecadores. E evangelizar, alguém definiu evangelizar assim. O que é evangelizar? Evangelizar não é um pecador pregando para o outro, não é um pecador contando para o outro que foi perdoado. Então alguém definiu assim, que evangelizar é um mendigo contando para o outro mendigo onde foi que ele encontrou o pão. É mais ou menos isto a nossa situação diante uns dos outros e diante de Deus. Mas pela graça de Deus, o Senhor, Ele não rejeita para sempre os filhos dos homens, aqueles que Ele ama. Vamos orar nesta manhã? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, quando lemos a Tua palavra e meditamos nos Teus ensinamentos, nós pedimos que a Tua palavra fique guardada no nosso coração como fonte de vida para a nossa alma. A nossa vida cristã não é uma mera liturgia temporária, é a liturgia da vida, da comunhão com o Senhor, dia a dia. Não apenas no domingo, aqui na casa do Senhor, quando reunimos com o povo do Senhor, para aprendermos mais da aliança com o Senhor, esta aliança que é para nós, para os nossos filhos, para as gerações, e o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, por causa desta aliança. Mas sabemos, ó Deus, que nós vivemos não uma mera liturgia dominical, mas a liturgia da vida, a liturgia da comunhão com o Senhor, porque nós não precisamos do Senhor apenas no domingo, uma vez por semana. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, da nossa história. Nós vivemos na dependência do Senhor, e o que testifica com o nosso espírito que somos salvos, o Teu Santo Espírito, é nos colocar nesta dependência do Senhor, viver uma vida de fé, viver uma vida de temor do Senhor, viver uma vida de segurança da Tua salvação, não amedrontados pelas coisas desta vida, pelas circunstâncias desta vida, não amedrontados, ó Deus, pelas astúcias de Satanás, pelas artimanhas dos homens, mas o nosso coração encontra âncora verdadeira no Senhor, na Tua graça, na Tua salvação. Oramos pela Tua igreja nesta manhã, oramos pelas famílias nesta manhã, aquelas que passam por lutas, provações, colocamos diante do Senhor, aqueles irmãos que não estão conosco porque estão acamados, doentes, nos leitos, nos lares, nos hospitais, oramos por eles, colocamos a vida deles diante do Senhor nesta manhã. Oramos, ó Deus, clamando pela Tua graça e a Tua misericórdia, quando a igreja nesta manhã se reúne em todo o Brasil, para, ó Deus, ensinar as gerações a Tua palavra, para estreitar os laços da comunhão e da aliança com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque sabemos que milhares e milhares, aliás, centenas de milhares de irmãos como nós, estão reunidos neste dia, para tributar a glória que é devida ao Teu nome, não só a nossa denominação, mas as igrejas irmãs. Oramos por todas elas, e pedimos, ó Deus, que o Teu Evangelho seja testemunhado nesta pátria, neste dia, e que a proclamação da Tua palavra neste dia encontre no coração dos homens acolhida para a salvação da sua alma. Nós oramos assim, ó Deus, pela nossa escola dominical, pelos professores que vão ministrar daqui a pouco a Tua palavra, pelos alunos,
faça que a escola dominical seja uma tribuna para os nossos crianças, adolescentes, jovens e adultos, para o estudo da Tua Palavra e para a meditação em conjunto nos feitos do Senhor e na Tua salvação, na Tua misericórdia. Assim nós oramos para que haja saúde espiritual no coração do Teu povo, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.